Quando Antônio parou o caminhão naquela noite gelada de inverno, ele não imaginava que estava prestes a salvar duas vidas. A dele, que há 5 anos estava morta por dentro, e a de uma mulher desconhecida, que naquele exato momento tremia de frio debaixo de uma árvore, com o rosto coberto de hematomas e os olhos cheios de terror. O que ele disse para ela naquele instante mudaria o destino de ambos para sempre. A estrada estava escura e silenciosa quando os faróis do caminhão iluminaram a figura encolhida ao lado do tronco velho. Antônio Silva, 52 anos de pele curtida pelo sol e mãos calejadas de quem trabalha a terra desde criança, reduziu a velocidade instintivamente. Sua primeira reação foi pensar que fosse um animal ferido. Mas quando a luz tocou aquela forma tremendo de frio, ele percebeu que era uma pessoa, uma mulher. Ele estacionou imediatamente na beira da estrada e desceu do veículo, pegando uma manta que sempre carregava no banco de trás. O vento gelado cortava a pele e a temperatura devia estar próxima de 0 grau. Enquanto se aproximava, conseguiu ver melhor. Ela estava sentada com os joelhos contra o peito, abraçando as próprias pernas numa tentativa desesperada de se aquecer. Usava apenas uma blusa fina e uma calça rasgada. Estava descalça. Os pés estavam machucados e sangrando. Mas o que mais chocou Antônio foi o rosto dela. Mesmo sob a pouca luz, ele conseguiu enxergar os hematomas roxos ao redor do olho esquerdo, o lábio inchado e cortado e as marcas de dedos no pescoço dela. Alguém havia tentado estrangulá-la. "Moça, a senhora está bem?" A pergunta saiu instintivamente, embora fosse óbvio que ela não estava. A mulher levantou os olhos vermelhos de tanto chorar e recuou, assustada, encostando-se mais contra a árvore. "Por favor, não me machuque", ela sussurrou com a voz rouca e trêmula. "Eu não vou fazer nada de ruim com a senhora", Antônio respondeu, mantendo distância para não assustá-la mais. "Só quero ajudar. A senhora está congelando aqui fora." Ele estendeu a manta na direção dela, sem se aproximar muito. "Pega isso aqui e se cobre." Ela hesitou por alguns segundos, olhando para ele com desconfiança e medo, mas o frio era intenso demais. Suas mãos tremiam tanto que ela mal conseguiu segurar o tecido. Antônio esperou pacientemente enquanto ela se enrolava na manta. Quando conseguiu ver o rosto dela com mais clareza, calculou que devia ter uns 30 e poucos anos. Era magra demais, como se não comesse direito há muito tempo. "Qual é o seu nome?" Ele perguntou com voz calma. "Mariana." Ela respondeu baixinho. "Mariana Costa." "Bom, Mariana, eu me chamo Antônio Silva. Tenho uma fazenda a 10 minutos daqui. Tem comida quente, roupa seca e um lugar seguro para a senhora descansar. Pode vir comigo?" Ela olhou para ele por um longo momento, como se estivesse medindo se podia confiar naquele estranho. Seus olhos castanhos estavam cheios de dor e cansaço. "Por que o senhor faria isso por mim?" "Porque eu sei reconhecer quando alguém está precisando de socorro." Antônio fez uma pausa e olhou para as marcas no pescoço dela. "E pelo que estou vendo, a senhora precisa muito de ajuda agora." Mariana começou a chorar de novo. Dessa vez não só de medo, mas de alívio. Ela acenou com a cabeça. Antônio a ajudou a se levantar e percebeu que ela mal conseguia ficar em pé. Estava fraca demais. Sem pensar 2 vezes, ele a pegou no colo como se ela não pesasse nada e a colocou no banco do passageiro do caminhão. Ligou o aquecedor no máximo e dirigiu em direção à propriedade. Durante o caminho, Mariana não falou nada. Apenas olhava pela janela com os olhos perdidos, ainda abraçando a manta contra o corpo. Antônio respeitou o silêncio dela. Sabia que quem passa por algo traumático precisa de tempo para processar as coisas. Ele entendia bem isso. Há 5 anos, quando perdeu sua esposa Teresa em um acidente de carro, também tinha ficado meses sem conseguir conversar direito com ninguém.
A fazenda apareceu no horizonte, pequena e acolhedora. Era uma propriedade modesta que pertencia à família de Antônio há 3 gerações. A casa de madeira tinha uma varanda ampla, cercada por algumas árvores frutíferas e uma horta bem cuidada. Ao lado ficava o celeiro, onde guardava ferramentas e ração para os poucos animais que criava. Não era luxo, mas era honesto e construído com trabalho duro. Ele parou o caminhão em frente à casa e ajudou Mariana a descer. Ela ainda tremia, mas agora não sabia se era de frio ou de nervosismo. Entra. Faz de conta que está na sua casa. Antônio disse, abrindo a porta de madeira. Vou acender o fogão a lenha para esquentar o ambiente. Mariana entrou devagar, observando tudo ao redor. A sala era simples, mas limpa. Tinha um sofá desgastado, uma estante com alguns livros e fotografias emolduradas nas paredes. A maioria das fotos mostrava um Antônio mais jovem ao lado de uma mulher bonita de sorriso largo. Devia ser a esposa dele. Mariana percebeu que não havia fotos recentes. Senta aqui no sofá, enquanto eu pego roupas para a senhora vestir e esquento alguma coisa para comer. A senhora deve estar com fome. Mariana apenas acenou com a cabeça. Estava exausta demais para falar. Antônio desapareceu por um corredor e voltou minutos depois com roupas femininas nas mãos. São da minha falecida esposa, Teresa. Ela tinha um tamanho parecido com o seu. Pode usar sem problema. Ele apontou para um quarto pequeno nos fundos da casa. Pode se trocar lá. Tem uma bacia com água morna para a senhora se lavar um pouco se quiser. Vou estar aqui na cozinha preparando algo quente. Mariana pegou as roupas e caminhou até o quarto indicado. Quando fechou a porta, finalmente permitiu que as lágrimas caíssem livremente. Pela primeira vez em 8 anos de casamento com Fernando, alguém a tratava com gentileza e respeito. Se você acabou de chegar neste canal e quer continuar recebendo histórias que mexem com o coração como essa, considere se inscrever agora. É gratuito e você ajuda a fortalecer essa comunidade que adora histórias verdadeiras e emocionantes. Deixe também nos comentários de onde você está nos assistindo. Adoramos saber até onde nossas histórias chegam. Seu apoio significa o mundo para nós. Enquanto Mariana se trocava, Antônio esquentou uma sopa de legumes que havia preparado no dia anterior. Cortou pão caseiro e fez um chá bem quente. Quando ela saiu do quarto, estava vestindo uma saia longa e uma blusa de lã que ficaram um pouco grandes nela, mas pelo menos estava coberta e protegida do frio. Antônio serviu a sopa em uma tigela de barro e colocou na mesa junto com o pão e o chá. Mariana se sentou devagar, como se cada movimento doesse. Ela segurou a colher com as mãos, ainda tremendo, e levou a primeira porção à boca. O calor da comida desceu pela garganta e ela sentiu os olhos se encherem de lágrimas novamente. Fazia 2 dias que não comia nada direito. Come com calma, tem bastante, Antônio disse, sentando-se do outro lado da mesa. Não precisa ter pressa. Eles ficaram em silêncio por alguns minutos enquanto Mariana comia. Antônio apenas observava, preocupado com o estado físico dela. Além dos hematomas visíveis no rosto, ele notou outras marcas nos braços dela quando a blusa subiu um pouco. Eram cicatrizes antigas. Aquilo não era a primeira vez que alguém a machucava. Quando Mariana terminou de comer, ela finalmente olhou nos olhos dele. Obrigada, ela disse com a voz ainda rouca. O senhor salvou minha vida hoje. Antônio balançou a cabeça. Qualquer pessoa teria feito o mesmo. Não, ela respondeu baixinho. A maioria das pessoas teria passado direto. Ou pior, teria me entregado de volta para ele. Foi nesse momento que Antônio entendeu a situação. A senhora está fugindo de alguém. Mariana assentiu, apertando as mãos uma contra a outra. Do meu marido. Ex-marido. Ela se corrigiu rapidamente. Eu não aguento mais ser casada com aquele homem. Antônio não fez mais perguntas naquela noite. Ele apenas mostrou o quarto de hóspedes onde ela poderia dormir.
Era um cômodo pequeno, mas confortável, com uma cama coberta por um edredom grosso e uma janela que dava para a horta. Pode descansar tranquila. Ninguém vai te machucar aqui, ele disse antes de fechar a porta. Mariana se deitou naquela cama estranha, em uma casa desconhecida, e pela primeira vez em anos, sentiu que podia dormir sem medo. Não precisava ficar alerta, esperando Fernando chegar bêbado e violento no meio da noite. Não precisava dormir com um olho aberto para se proteger. Na manhã seguinte, ela acordou com o cheiro de café e pão quente. Levantou-se devagar, ainda sentindo dores pelo corpo todo, e caminhou até a cozinha. Antônio estava preparando o café da manhã, vestindo roupas de trabalho. "Bom dia, como dormiu?" Ele perguntou com um sorriso gentil. "Melhor do que eu esperava", Mariana respondeu com sinceridade. Eles tomaram café juntos e Antônio explicou a rotina da fazenda. "Eu acordo cedo para cuidar dos animais, depois trabalho na horta e conserto o que precisa ser consertado por aqui. A vida é simples, mas é honesta. A senhora pode ficar o tempo que precisar. Não precisa ter pressa para decidir nada." Mariana sentiu um alívio imenso. Ela não tinha para onde ir, não tinha dinheiro, não conhecia ninguém que pudesse ajudá-la. Os primeiros dias foram difíceis para ela. Mariana acordava no meio da noite com pesadelos, revivendo os anos de agressões. Várias vezes, Antônio a encontrou na varanda de madrugada, chorando baixinho para não incomodar. Ele nunca pressionou ela a contar os detalhes, apenas ficava ali, em silêncio, fazendo companhia. Às vezes, a presença silenciosa de alguém que se importa vale mais do que 1000 palavras. Com o passar dos dias, Mariana começou a se sentir mais segura. As feridas do rosto começaram a cicatrizar e ela recuperou um pouco de peso com a alimentação regular. Antônio cozinhava bem e sempre garantia que ela comesse porções generosas. "A senhora precisa recuperar as forças", ele dizia toda vez que ela agradecia pela comida. Foi na segunda semana que Mariana finalmente reuniu coragem para contar sua história. Eles estavam na varanda ao final do dia, observando o pôr do sol pintar o céu de laranja e rosa. "Eu conheci Fernando quando tinha 27 anos. Ela começou com a voz baixa. "Ele parecia um homem bom no começo, trabalhador, educado, atencioso. Meus pais adoravam ele." Antônio continuou olhando para o horizonte, deixando ela falar no próprio ritmo. "Nós nos casamos depois de 6 meses de namoro. No primeiro ano estava tudo bem, mas depois ele começou a mudar. Ficava irritado por coisas pequenas. Gritava comigo quando a comida não estava do jeito que ele queria. Me xingava se eu conversasse com outros homens, até mesmo com o açougueiro ou o carteiro. A voz dela começou a tremer. Depois os gritos viraram empurrões. Os empurrões viraram tapas. Os tapas viraram socos. Eu tentei pedir ajuda várias vezes. Fui na delegacia 2 vezes fazer boletim de ocorrência. Mas Fernando conhece o delegado da cidade. Eles jogam futebol juntos todo domingo. Minhas denúncias sempre desapareciam." Antônio sentiu a raiva crescer dentro dele. Como um homem podia fazer aquilo com a própria esposa? E sua família não podia ajudar? Mariana soltou uma risada amarga. "Meus pais morreram em um acidente 3 anos atrás. Eu era filha única, não tenho ninguém. As amigas que eu tinha se afastaram porque Fernando não deixava eu sair de casa. Ele me isolou completamente." "E como você conseguiu fugir?" A pergunta de Antônio era cheia de curiosidade e admiração. Mariana respirou fundo. Anteontem ele chegou em casa bêbado e muito mais violento que o normal. Ele me bateu tanto que eu achei que ia morrer. Quando ele finalmente desmaiou no sofá, eu peguei o pouco de dinheiro que tinha escondido e saí correndo. Caminhei a noite toda até não aguentar mais. Foi quando o senhor me encontrou. "Você foi muito corajosa", Antônio disse, olhando para ela com respeito. Mariana balançou a cabeça. "Não foi coragem, foi desespero. Se eu ficasse mais um dia naquela casa, ele teria me matado. Eu vi nos olhos dele. Daquela vez ele realmente queria me matar."
Antônio colocou a mão no ombro dela num gesto paterno e reconfortante. Você está segura agora. Ele não vai te encontrar aqui. Mas Mariana sabia que não seria tão simples assim. Fernando era obcecado por controle. Ele nunca aceitaria que ela o tivesse deixado. Ele ia procurá-la até encontrar. Senhor Antônio, ela disse com a voz preocupada, quando ele descobrir que estou aqui, vai causar problemas para o senhor. Ele não é um homem que aceita perder. Pode ficar tranquila. Eu sei me cuidar, Antônio respondeu com firmeza. E não vou deixar ninguém te machucar de novo. Naquela noite, pela primeira vez desde que chegara na fazenda, Mariana conseguiu dormir a noite inteira sem pesadelos. Estava começando a se sentir como uma pessoa de novo, não apenas uma coisa quebrada e espancada. Na manhã seguinte, ela acordou decidida a retribuir a bondade de Antônio de alguma forma. O senhor me deixaria ajudar nas tarefas da fazenda? Ela perguntou durante o café da manhã. Eu sei cozinhar, limpar, cuidar de horta. Não quero ficar aqui de graça sem fazer nada. Antônio sorriu. Você não precisa fazer isso. Eu quero fazer, Mariana insistiu. Preciso me sentir útil de novo. Preciso lembrar que sou capaz de fazer coisas boas. Antônio entendeu o que ela queria dizer. Então tá bom. Você pode me ajudar na horta se quiser. Tem bastante coisa para colher essa semana. E assim começou a rotina dos dois. Antônio cuidava dos animais e dos reparos mais pesados enquanto Mariana se dedicava à horta e à casa. Ela descobriu que gostava de trabalhar com a terra, de ver as plantas crescerem sob seus cuidados. Era terapêutico. Cada tomate colhido, cada pé de alface cuidado, a fazia sentir que estava reconstruindo algo. À noite, eles conversavam na varanda. Antônio contou sobre Teresa, sua falecida esposa. Ela era professora na cidade, tinha um coração enorme e um sorriso que iluminava qualquer ambiente. Ele disse com os olhos marejados. Estávamos casados há 24 anos quando aconteceu o acidente. Um caminhão perdeu o freio e bateu no carro dela de frente. Ela morreu na hora. Sinto muito, Mariana disse, tocando a mão dele. Deve ser muito difícil perder alguém que você ama tanto assim. É, Antônio concordou. Os primeiros anos foram terríveis. Eu não sabia como continuar vivendo sem ela. Esta fazenda ficou silenciosa demais, mas o trabalho ajudou. E meu filho Lucas, mesmo morando longe, sempre me ligava para saber como eu estava. Contudo, a história tinha um lado que poucos conheciam. Antônio não mencionou que, além da dor da perda, ele carregava uma culpa profunda. No dia do acidente, eles haviam brigado de manhã por causa de algo bobo. Teresa saiu de casa chateada e ele não teve chance de se desculpar. Essa culpa o corroía por dentro há 5 anos. As semanas foram passando e a convivência entre Antônio e Mariana se tornou cada vez mais natural. Ela já conhecia toda a rotina da fazenda e trabalhava com dedicação impressionante. A horta nunca havia estado tão bonita e produtiva. Mariana tinha um talento especial para cuidar das plantas. Ela conversava com elas enquanto regava, como se fossem suas amigas. Antônio percebia as mudanças nela a cada dia. As marcas roxas no rosto já haviam desaparecido completamente. Ela havia recuperado peso e sua pele tinha um brilho saudável que não existia antes. Mas a maior mudança era nos olhos dela. Aquele medo constante estava dando lugar a algo diferente. Esperança, talvez, ou apenas paz. Uma tarde, enquanto colhiam tomates juntos, Mariana perguntou sobre Lucas. Como é seu filho? Antônio sorriu com orgulho. Lucas é um homem bom. Estudou muito, se formou em direito e trabalha num escritório grande na capital. Sempre quis ajudar as pessoas desde pequeno. Quando via alguma injustiça na escola, era o primeiro a defender quem estava sendo prejudicado. Ele parece uma pessoa especial, Mariana comentou. É sim, Antônio concordou. Depois que a mãe dele faleceu, ele quis largar tudo e vir morar aqui comigo. Mas eu não deixei.
Falei para ele seguir a vida dele, que eu ficaria bem. Não queria que ele desistisse dos sonhos por minha causa, mas eu vejo que ele se sente culpado por estar longe. Tenho certeza que ele sabe que o Senhor só quer o melhor para ele, Mariana disse com carinho. É o que eu espero. Ele vem me visitar sempre que pode, mas o trabalho dele é puxado. Às vezes fica meses sem aparecer. As conversas entre os dois foram ficando cada vez mais profundas e pessoais. Eles compartilhavam suas dores, suas esperanças, seus medos. Antônio se pegou sorrindo mais, algo que não fazia há muito tempo. A presença de Mariana havia trazido vida de volta para aquela casa que estava morta há 5 anos. Mariana também sentia algo diferente crescendo dentro dela. Não era apenas gratidão por Antônio tê-la salvado, era algo mais profundo. Ela admirava a gentileza dele, a paciência, o jeito calmo de lidar com as coisas. Ele era tudo que Fernando nunca foi, mas ela tinha medo de se permitir sentir aquilo. Tinha medo de estragar a única coisa boa que tinha na vida naquele momento. Foi durante a 4ª semana que algo mudou entre eles. Antônio estava consertando o telhado do celeiro quando escorregou e caiu. Não foi uma queda grave, mas ele torceu o tornozelo. Mariana ouviu o barulho e correu até ele. Senhor Antônio, o senhor está bem? Ela se ajoelhou ao lado dele, checando se havia algo quebrado. Estou, só torci o pé. Nada demais. Nada demais. O senhor não consegue nem apoiar o pé no chão. Mariana repreendeu com preocupação real na voz. Vamos para dentro. Eu vou cuidar disso. Ela o ajudou a caminhar até a casa e o fez sentar no sofá. Buscou gelo, fez uma compressa e elevou o pé dele. Depois, preparou um chá calmante. O senhor precisa descansar, ela disse com firmeza. Nada de trabalhar pelos próximos dias. Antônio olhou para ela e viu algo que não esperava. Mariana estava cuidando dele com o mesmo carinho e dedicação que ele havia demonstrado quando a encontrou na estrada. Era estranho ser cuidado depois de tanto tempo sendo apenas o cuidador. Obrigado, ele disse baixinho. Imagina, é o mínimo que posso fazer depois de tudo que o senhor fez por mim, ela respondeu. Nos dias seguintes, enquanto Antônio se recuperava, Mariana assumiu todas as tarefas da fazenda sozinha. Ela alimentava os animais, cuidava da horta, preparava as refeições e ainda encontrava tempo para fazer companhia a ele. Eles jogavam cartas, conversavam sobre a vida e riam de histórias antigas. Antônio não se lembrava da última vez que havia rido tanto. Foi numa dessas tardes que ele percebeu. Estava apaixonado por Mariana. A descoberta o pegou de surpresa. Ele achava que nunca mais conseguiria sentir isso por alguém depois de perder Teresa. Mas ali estava ele, aos 52 anos, com o coração acelerado toda vez que via aquela mulher entrar na sala. Será que ela sentia o mesmo? Ele não sabia. E tinha medo de estragar a amizade dos dois se falasse algo. Mariana, por sua vez, também havia percebido seus próprios sentimentos. Mas tinha ainda mais medo que Antônio. Depois de 8 anos sendo destruída por Fernando, ela não sabia se conseguiria confiar em outro homem romanticamente. E se ela se entregasse e Antônio se revelasse violento como Fernando? E se ela estava confundindo gratidão com amor? As dúvidas a consumiam. Se essa história está tocando você até aqui, deixe sua curtida e me conta nos comentários. Você acha que depois de tanto sofrimento, Mariana merece ter uma nova chance no amor? Sua opinião é muito importante para essa comunidade. Na 5ª semana de convivência, aconteceu algo que mudaria tudo. Antônio estava finalmente recuperado do tornozelo torcido e havia voltado ao trabalho normal. Era uma tarde de sábado ensolarada quando um carro parou em frente à porteira da fazenda. Um homem desceu do veículo e começou a caminhar em direção à casa. Mariana estava estendendo roupas no varal quando o viu. Seu sangue gelou. Era Fernando.
Ela largou tudo e correu para dentro da casa. Antônio, ele me encontrou, ela disse com a voz tremendo de pânico. Ele está aqui. Antônio sentiu a raiva subir dentro dele, mas manteve a calma. Vai para o quarto e tranca a porta. Eu vou resolver isso. Não, eu não quero que ele te machuque por minha causa. Mariana protestou com lágrimas nos olhos. Não vai acontecer nada comigo. Confia em mim. Mariana foi para o quarto como ele pediu, mas deixou a porta entreaberta para poder ouvir o que estava acontecendo. Antônio saiu para a varanda e esperou Fernando chegar. O homem que se aproximava tinha uns 40 e poucos anos. Era alto e forte, com uma expressão arrogante no rosto. Usava roupas caras, mas estava com aparência desleixada, como se não tivesse dormido direito há dias. Você deve ser o velho que está escondendo minha mulher, Fernando disse, sem nem se apresentar, com a voz agressiva. Minha propriedade, minhas regras. Se tem assunto, fala com educação ou vai embora, Antônio respondeu, mantendo a voz firme, mas calma. Fernando deu uma risada de escárnio. Educação? Você sequestra minha esposa e quer falar de educação? Ninguém sequestrou ninguém. Mariana veio por vontade própria porque estava fugindo de você. Fugindo? Aquela vagabunda é minha mulher, é minha propriedade, e eu vim buscar o que é meu. Antônio deu um passo à frente, encarando Fernando nos olhos. Mulher não é propriedade de ninguém, e ela não vai voltar com você. Fernando apertou os punhos, claramente controlando o impulso de partir para a agressão. Você não sabe com quem está mexendo, velho. Eu tenho amigos importantes. Posso fazer sua vida virar um inferno. Antônio não se intimidou. Pode ter os amigos que quiser. Isso aqui é minha terra e você não é bem-vindo. Então vai embora antes que eu chame a polícia. A polícia? Fernando riu alto. O delegado da cidade é meu amigo pessoal. Você acha que alguém vai acreditar em você contra mim? Ele se aproximou mais. Eu vou dar uma última chance. Manda aquela desgraçada sair agora ou vai se arrepender muito. Não. Antônio manteve-se firme. Então você escolheu o caminho difícil. Fernando voltou para o carro, mas antes de entrar, gritou alto o suficiente para Mariana ouvir. Mariana, eu sei que você está aí dentro escutando. Você tem 24 horas para voltar para casa. Se não voltar, eu vou destruir a vida desse velho e a sua também. Ninguém me deixa e sai impune. Ninguém. Ele entrou no carro e saiu em alta velocidade, levantando poeira na estrada. Antônio voltou para dentro e encontrou Mariana saindo do quarto, pálida e tremendo. Eu preciso ir embora daqui. Não posso colocar você em perigo, ela disse chorando. Você não vai a lugar nenhum, Antônio respondeu, segurando os ombros dela suavemente. Nós vamos resolver isso juntos, mas ele disse que conhece o delegado, disse que pode te prejudicar. Mariana estava em pânico. Então a gente procura ajuda em outro lugar. Não vamos deixar esse homem nos intimidar. Durante o resto do dia, eles tentaram pensar em soluções. Antônio sugeriu ir na delegacia de outra cidade, mas Mariana tinha medo. Fernando disse que tinha contatos. E se ele realmente conseguisse prejudicar Antônio, ela jamais se perdoaria. Porém, havia algo que ninguém havia percebido ainda. Fernando não tinha só ameaçado. Ele já havia começado a colocar seu plano em ação. Naquela mesma tarde, ele foi até a delegacia e prestou queixa contra Antônio por sequestro e cárcere privado. Apresentou como prova algumas mensagens antigas de Mariana dizendo que o amava, manipuladas para parecer que ela estava sendo mantida contra a vontade. Na manhã seguinte, 2 policiais apareceram na fazenda com um mandado de busca. Antônio Silva, o senhor está sendo investigado por sequestro e cárcere privado. Precisamos que venha conosco para prestar depoimento. Antônio ficou chocado. Isso é um absurdo. A senhora Mariana está aqui por vontade própria. Ela fugiu de um marido agressor. Um dos policiais, mais velho e com cara de cansado, olhou para Mariana que estava na porta da casa. A senhora é Mariana Costa? Sim, senhor, ela respondeu com a voz tremendo.
A senhora está sendo mantida aqui contra sua vontade? Não, de jeito nenhum. Eu vim por escolha própria. O senhor Antônio me salvou. Meu marido é quem me agredia. O policial anotou tudo, mas parecia não estar muito convencido. Olha, nós vamos precisar que os dois venham até a delegacia para esclarecer essa situação. O marido da senhora prestou queixa formal e apresentou provas. Que provas? Mariana perguntou confusa. Mensagens onde a senhora diz que o ama e quer voltar para casa. Isso não faz sentido. Eu nunca mandei essas mensagens. Ou se mandei foi há muito tempo, quando ele ainda não tinha mostrado quem realmente era. Os policiais levaram tanto Antônio quanto Mariana para a delegacia. Lá, eles foram interrogados separadamente. Mariana contou toda a sua história, desde os primeiros sinais de violência até a noite em que fugiu. Mostrou as cicatrizes antigas nos braços, explicou sobre as agressões, sobre o controle excessivo. Mas o delegado que a ouvia era amigo de Fernando, como ele havia dito. O homem anotava tudo com uma expressão de total desinteresse. Senhora Mariana, a senhora tem provas dessas agressões? Boletins de ocorrência? Registros médicos? Mariana hesitou. Eu fiz 2 boletins de ocorrência, mas eles sumiram. E eu nunca fui ao hospital, porque ele não me deixava sair de casa. O delegado suspirou. Então a senhora não tem provas concretas, mas seu marido tem provas de que a senhora o ama e quer estar com ele. Eu não entendo como mensagens antigas podem provar que eu quero estar com um homem que quase me matou. A conversa continuou por mais de 2 horas. Mas Mariana percebeu que não estava chegando a lugar nenhum. O delegado já tinha decidido em quem acreditar antes mesmo dela abrir a boca. Quando ela saiu da sala de interrogatório, encontrou Fernando sentado na recepção com um sorriso satisfeito no rosto. Está vendo como é fácil? Ele sussurrou quando ela passou. Você é minha e sempre vai ser. Ninguém acredita em você. Antônio também foi interrogado e sua história batia perfeitamente com a de Mariana. Ele explicou como a encontrou na estrada, como a levou para casa, como ela estava machucada e com medo. Mas o delegado tinha a mesma postura desinteressada. No final das contas, os 2 foram liberados, mas com uma ordem judicial. Mariana precisava manter distância de Fernando por determinação do juiz. Mas também foi orientada a procurar um advogado, porque havia um processo de sequestro em andamento contra Antônio. Quando voltaram para a fazenda, o clima era de derrota. Como ele conseguiu virar isso tudo contra nós? Mariana perguntou frustrada. Porque ele tem dinheiro e contatos, Antônio respondeu. Mas não vamos desistir. Vamos procurar um advogado em outra cidade, alguém que não seja influenciado por ele. Nos dias seguintes, a situação só piorou. Fernando começou uma campanha de difamação na cidade. Espalhou boatos de que Antônio era um aproveitador que se beneficiava de mulheres vulneráveis. Disse que Mariana tinha problemas mentais e não sabia o que estava fazendo. Algumas pessoas que conheciam Antônio há anos começaram a tratá-lo de forma diferente, com desconfiança. Uma tarde, enquanto Antônio estava na cidade comprando suprimentos, Fernando apareceu novamente na fazenda. Dessa vez, estava sozinho. Mariana pensou em se trancar dentro de casa, mas sabia que isso só adiaria o inevitável. Ela saiu para a varanda, mantendo distância. O que você quer, Fernando? Quero que você seja razoável. Volta para casa comigo e eu retiro todas as acusações contra seu amiguinho. Nunca, Mariana respondeu com firmeza que ela mesma se surpreendeu em ter. Eu prefiro morrer do que voltar para você. Fernando deu um passo em direção a ela e Mariana viu nos olhos dele a mesma fúria assassina daquela última noite. Você acha que esse velho vai te proteger? Ele não vai estar sempre por perto. E quando ele não estiver, eu vou te pegar. Você é minha, Mariana, e se eu não posso te ter, ninguém mais vai ter. Ele foi embora, mas a ameaça ficou no ar. Mariana percebeu que Fernando não ia desistir nunca. Ele estava obcecado. E homens obcecados são capazes de qualquer coisa. Quando Antônio voltou da cidade,
Ela estava sentada na varanda chorando. Ele se sentou ao lado dela. Vamos encontrar uma solução, eu prometo. Mas Mariana já tinha tomado uma decisão. Naquela noite, depois que Antônio foi dormir, ela pegou uma folha de papel e começou a escrever uma carta. Explicava que ia embora para protegê-lo, que não podia permitir que Fernando destruísse a vida dele por causa dela, que ela era eternamente grata por tudo que ele havia feito e que jamais o esqueceria. Deixou a carta na mesa da cozinha e saiu silenciosamente da casa. Ela não tinha dinheiro e não sabia para onde ir, mas qualquer lugar seria melhor do que ver Antônio sofrer consequências por tê-la ajudado. Mariana caminhou pela estrada escura, sem destino certo, repetindo na cabeça que estava fazendo a coisa certa. Mas no fundo, seu coração estava partido. Ela havia encontrado um lugar seguro e uma pessoa boa, e agora estava perdendo tudo de novo. Quando já tinha caminhado cerca de 3 quilômetros, luzes de um carro iluminaram a estrada atrás dela. Mariana sentiu o pânico, e se fosse Fernando, ela pensou em correr para o mato, mas já era tarde. O carro parou ao lado dela. A janela abaixou e ela viu que era Antônio. "Aonde você pensa que vai?" Ele perguntou com a voz calma, mas firme. "Eu não posso ficar, Antônio. Vou destruir sua vida." Mariana estava chorando. "A única pessoa que está destruindo alguma coisa é o Fernando. E nós não vamos deixar ele vencer. Entra no carro." "Mas, sem mais, você vai voltar para casa, nossa casa, e vamos resolver isso juntos. Tem algo que você precisa entender, Mariana. Eu me importo com você, muito, e não vou deixar você enfrentar isso sozinha." Mariana olhou para ele através das lágrimas e viu algo nos olhos de Antônio que a fez perceber. Ele não estava fazendo aquilo só por bondade. Havia algo mais. "Antônio, Entra no carro." Ele repetiu suavemente. "Vamos para casa." Ela entrou e eles voltaram para a fazenda em silêncio. Quando chegaram, Antônio fez chá para os dois e se sentaram na varanda. "Eu preciso te contar uma coisa", ele começou. "Desde que você chegou aqui, minha vida mudou completamente. Essa casa tinha virado só um lugar vazio onde eu existia. Mas você trouxe vida de volta. E em algum momento dessas semanas, eu percebi que me apaixonei por você." Mariana ficou sem palavras. Antônio continuou. "Eu sei que você passou por muita coisa. Sei que talvez seja cedo demais para falar nisso. Mas eu não quero que você vá embora achando que é só um fardo para mim. Você não é. Você é a melhor coisa que aconteceu na minha vida nos últimos 5 anos. Eu também me apaixonei por você", Mariana confessou com a voz embargada. "Mas tenho tanto medo. Medo de estar confundindo as coisas. Medo de que você seja bom demais para ser verdade. Se você está se emocionando com essa história, considere apoiar clicando em Valeu Demais. O botão Valeu Demais é uma forma de contribuir financeiramente para que possamos continuar trazendo histórias que tocam o coração como essa. Esse pequeno gesto faz toda a diferença para que possamos seguir compartilhando histórias que inspiram." Antônio segurou a mão dela. "Eu entendo seus medos e não vou te pressionar, mas quero que saiba que estou aqui. E vamos resolver a situação com o Fernando, não importa o que aconteça." Eles ficaram ali de mãos dadas, olhando as estrelas. Era o primeiro momento de paz verdadeira que Mariana sentia há muito tempo. E foi nesse momento que tudo começou a mudar de forma que nenhum dos dois esperava. Na semana seguinte, a pressão de Fernando aumentou consideravelmente. Ele não apenas continuou com o processo contra Antônio, mas também começou a aparecer na fazenda em horários aleatórios. Sempre que Antônio saía para trabalhar no pasto mais distante ou ia à cidade comprar suprimentos, Fernando surgia. Ele ficava do lado de fora da propriedade, apenas observando. Não fazia nada de ilegal tecnicamente, mas a presença dele era uma ameaça constante e silenciosa. Mariana vivia em estado de alerta permanente. Não conseguia mais dormir direito.
Acordava com qualquer barulho e tinha medo de sair da casa, mesmo para ir até a horta. O medo que ela pensava ter deixado para trás voltou com força total. Antônio percebeu o quanto aquilo estava afetando ela e tentou de tudo. Instalou trancas melhores nas portas, ficava sempre por perto, mas não podia estar em todos os lugares ao mesmo tempo. Foi numa tarde chuvosa que tudo piorou. Antônio tinha ido até a cidade para uma audiência preliminar sobre o processo de sequestro. O advogado que ele havia contratado em outra cidade disse que precisava da presença dele. Mariana ficou sozinha na fazenda pela primeira vez desde que Fernando havia descoberto onde ela estava. Ela trancou todas as portas e janelas e ficou sentada na sala, tensa e atenta a qualquer som. Quando ouviu o barulho de um carro se aproximando, seu coração disparou. Era Fernando. Ele desceu do veículo e caminhou até a porta da frente. Mariana, eu sei que você está aí dentro. Abre essa porta agora. Ela não respondeu, apenas recuou mais para dentro da casa. Seu corpo inteiro tremia. Fernando bateu na porta com força. Eu disse para abrir essa droga de porta. A voz dele estava alterada. Ele estava bêbado. Quando Mariana não atendeu, Fernando começou a chutar a porta. A madeira velha resistiu às primeiras tentativas, mas ele era forte e estava determinado. Mariana correu para o quarto e pegou o telefone celular que Antônio havia dado para ela. Ligou para ele com os dedos tremendo tanto que quase não conseguiu discar. Antônio, ele está aqui. Está tentando arrombar a porta, ela sussurrou desesperada. Tranca a porta do quarto e não sai de lá. Estou voltando agora. Já liguei para a polícia, Antônio respondeu, e ela podia ouvir o pânico controlado na voz dele. Mas Mariana sabia que nem Antônio nem a polícia chegariam a tempo. Ela ouviu o barulho de madeira se partindo e soube que Fernando havia conseguido arrombar a porta da frente. Os passos pesados dele ecoaram pela casa. Mariana, onde você está? Ele gritava, abrindo portas. Você acha que pode fugir de mim? Acha que aquele velho pode te proteger? Ele chegou ao quarto e começou a chutar a porta. Era questão de segundos até ele entrar. Mariana olhou ao redor, procurando algo para se defender, e seus olhos encontraram uma pesada estátua de bronze em cima da cômoda. Era uma peça antiga, que pertencia à falecida Teresa. Ela pegou a estátua com as duas mãos e se posicionou ao lado da porta. Quando Fernando finalmente arrebentou a fechadura e entrou no quarto, Mariana não pensou. Apenas reagiu por instinto de sobrevivência. Ela acertou a estátua na cabeça dele com toda a força que conseguiu reunir. Fernando cambaleou e caiu de joelhos, atordoado, mas não desmaiado. Seu rosto se contorceu de raiva. Você vai pagar por isso, ele rosnou tentando se levantar. Mas antes que pudesse se recuperar completamente, Mariana correu para fora do quarto, atravessou a casa e saiu pela porta dos fundos. A chuva estava caindo forte e ela ficou encharcada em segundos. Ela correu em direção ao celeiro sem olhar para trás, escorregando na lama. Conseguiu entrar e trancar a porta por dentro. Seu coração batia tão forte que doía. Ela podia ouvir Fernando gritando lá fora. Mariana, você não vai escapar de mim! Nunca! Ela se escondeu atrás de alguns fardos de feno, rezando para que ele não conseguisse arrombar mais essa porta. Os minutos que se seguiram pareceram horas. Fernando tentou arrombar a porta do celeiro, mas ela era mais reforçada que a porta da casa. Depois de várias tentativas frustradas, ele começou a chutar as paredes de madeira. Quando você acha que está segura, é que as coisas ficam mais perigosas. Ele gritava. Eu vou te pegar, Mariana. Se não for hoje, será amanhã ou depois, mas você vai voltar para mim. Você é minha propriedade. Foi quando Mariana ouviu sirenes ao longe. A polícia estava chegando. Fernando também ouviu e pregou em voz alta. Isso não acabou. Ele gritou uma última vez, antes de correr de volta para o carro e fugir em alta velocidade. Mariana permaneceu escondida, mesmo depois de ouvir as sirenes pararem em frente à casa.
Só saiu quando ouviu a voz de Antônio chamando por ela. Mariana, onde você está? Você está bem? Ela saiu do celeiro cambaleando, encharcada e em estado de choque. Antônio correu até ela e a abraçou forte. Está tudo bem agora. Ele foi embora. A polícia está aqui. Você está segura? Mas Mariana sabia que não estava. Fernando havia mostrado que era capaz de qualquer coisa. Ele tinha invadido a propriedade, arrombado a casa e quase conseguiu pegá-la. E o pior, ele havia fugido antes da polícia chegar. Não havia como provar que ele estava lá, já que não havia câmeras na propriedade. Os policiais que atenderam a chamada fizeram o registro da ocorrência e tiraram fotos dos danos causados à casa. Mas sem Fernando presente e sem testemunhas além de Mariana, havia pouco que podiam fazer. Vamos investigar, um dos policiais disse sem muito entusiasmo. Mas enquanto isso, seria bom a senhora considerar ir para um abrigo de mulheres vítimas de violência. Pode ser mais seguro. Quando a polícia foi embora, Antônio e Mariana ficaram olhando para os estragos da casa. A porta da frente estava destruída, o quarto estava todo bagunçado e havia marcas de botas enlameadas pelo chão. Mariana sentou no sofá e começou a chorar. Eu não aguento mais, Antônio. Não consigo mais viver assim, com medo o tempo todo. Talvez eu devesse apenas voltar para ele e acabar com isso. Nem pense nisso, Antônio disse, sentando ao lado dela. Não vou deixar você voltar para aquele homem. Tem que haver outra solução. Mas qual? Ele tentou a via legal e virou o jogo contra nós. Ele tem contatos na polícia, tem dinheiro para pagar advogados caros. E agora invadiu sua casa, e mesmo assim vai sair impune. O que mais podemos fazer? Antônio ficou pensativo por um longo momento. Depois teve uma ideia. Vou ligar para meu filho Lucas. Ele é advogado. Talvez ele consiga nos ajudar de alguma forma. Mariana não tinha muita esperança, mas naquele ponto, qualquer possibilidade era melhor que nada. Antônio pegou o telefone e ligou para o filho. Lucas, preciso muito da sua ajuda. É urgente. Enquanto a verdade era muito mais complexa do que qualquer um deles imaginava, havia acontecimentos se desenrolando na capital que logo mudariam completamente o rumo daquela situação. Lucas não apenas atenderia o chamado do pai. Ele largaria tudo e viria imediatamente. Porque algo no tom desesperado da voz de Antônio o alertou de que dessa vez era diferente. Dessa vez, seu pai realmente precisava dele. Lucas Silva estava em uma reunião importante no escritório de advocacia quando recebeu a ligação do pai. Ele era um homem de 28 anos, alto e com os mesmos olhos gentis de Antônio. Havia herdado a determinação da mãe e o coração bondoso do pai. Quando Antônio contou resumidamente a situação, Lucas não hesitou nem por um segundo. Pai, eu pego minhas coisas e vou para aí agora. Chego antes de anoitecer. Mas seu trabalho, filho, você não pode largar tudo assim. O trabalho pode esperar. Você não pode. Lucas desligou e foi direto conversar com seu chefe, explicando que tinha uma emergência familiar e precisava de uns dias. Pegou alguns processos para trabalhar remotamente, jogou roupas em uma mala e saiu dirigindo em direção à fazenda. Durante todo o trajeto de 3 horas, sua mente trabalhava em possíveis estratégias legais. Ele havia se especializado em direito da família e conhecia bem casos de violência doméstica. Sabia como homens agressores usavam o sistema a seu favor, como manipulavam provas e intimidavam vítimas. Mas também sabia como combater isso. Precisava apenas entender todos os detalhes do caso antes de montar uma estratégia adequada. Quando Lucas chegou à fazenda e viu o estado da porta arrombada e os danos dentro da casa, sentiu a raiva ferver dentro dele. Que tipo de homem fazia isso com uma mulher? Antônio o abraçou forte. Obrigado por vir, filho. Eu não sabia mais o que fazer. Fez certo em me chamar, Lucas respondeu. Vamos resolver isso. Onde está Mariana? Ela está no quarto. Está em choque desde ontem.
Mal conseguiu dormir. Lucas bateu suavemente na porta do quarto de hóspedes. Mariana, meu nome é Lucas, sou filho do Antônio. Posso entrar? A porta se abriu devagar e Lucas viu uma mulher de 30 e poucos anos com olhos fundos de cansaço e medo. Ela era magra e frágil na aparência, mas havia uma força resiliente nela que ele reconheceu imediatamente. Era a mesma força que via em tantas clientes do escritório. Prazer em conhecer você, Mariana. Meu pai me contou sobre sua situação e vim ajudar. Lucas estendeu a mão e ela apertou com um aperto hesitante. Obrigada por vir, mas não sei se tem muito o que fazer. Ele tem muitos contatos e muito poder. Sempre tem algo que podemos fazer. Mas primeiro preciso que você me conte tudo desde o início. Cada detalhe é importante. Eles se sentaram na sala e durante as próximas 2 horas, Mariana contou toda a sua história para Lucas. Ele fazia perguntas específicas, anotava nomes, datas, locais. Quando ela terminou, Lucas tinha várias páginas de anotações. Certo. A primeira coisa que precisamos fazer é documentar tudo oficialmente em uma delegacia diferente, em outra cidade onde Fernando não tenha influência. Já tentei isso. Ninguém acredita em mim sem provas físicas. As marcas no seu corpo são provas. O arrombamento de ontem é prova. E eu vou garantir que dessa vez seja registrado corretamente. Lucas tinha um plano formado em sua cabeça. Além disso, vou entrar com um pedido de medida protetiva de urgência. Sei exatamente qual juíza pode nos ajudar. Ela não é influenciada por amizades políticas e leva casos de violência doméstica muito a sério. Antônio olhou para o filho com orgulho. Ele havia se tornado um homem de verdade, usando seus conhecimentos para ajudar quem precisava. E o processo contra mim? Lucas sorriu. Isso é a parte mais fácil. Com a documentação correta da invasão de propriedade de ontem, fica claro que Fernando é o agressor, não você. Vou pedir o arquivamento do processo baseado em novas evidências. Mas antes de fazermos qualquer coisa, preciso conhecer alguém. Lucas pegou o telefone e ligou para Rita Mendes, uma assistente social que trabalhava com ele em vários casos. Eles haviam se tornado amigos ao longo dos anos e ele confiava completamente no trabalho dela. Rita, preciso da sua ajuda com um caso urgente. Pode vir até a fazenda do meu pai? Rita era uma mulher de 40 e poucos anos, experiente e dedicada. Ela havia visto centenas de casos de violência doméstica e tinha um olhar treinado para identificar os sinais. Quando ela chegou no dia seguinte, passou horas conversando com Mariana sozinha, fazendo uma avaliação psicológica e documentando todos os traumas físicos e emocionais. Depois, conversou também com Antônio para entender melhor a dinâmica da situação. No final do dia, Rita sentou com Lucas para discutir o caso. Esse Fernando é um agressor clássico. Controlador, manipulador, violento e com tendências obsessivas perigosas. Mariana está em risco real de feminicídio se não agirmos rápido. Lucas assentiu. É o que eu pensei. Vamos montar um dossiê completo e apresentar ao Ministério Público. Com seu relatório profissional, os registros médicos que conseguimos das visitas antigas de Mariana ao hospital e a invasão de propriedade de ontem, temos um caso forte. Rita concordou, mas você precisa agir rápido. Homens como Fernando escalam a violência quando sentem que estão perdendo o controle. Ele já mostrou que é capaz de invadir uma propriedade alheia. O próximo passo pode ser ainda pior. Naquela noite, Lucas trabalhou até tarde montando toda a documentação legal necessária. Mariana observava ele trabalhar e pela primeira vez em semanas sentiu uma pontinha de esperança. Talvez realmente houvesse uma saída. Lucas, ela disse quebrando o silêncio, por que você está fazendo isso? Você nem me conhece. Ele parou de digitar e olhou para ela. Porque meu pai se importa com você. E eu sei que ele não se importaria com alguém que não merecesse.
Além disso, é meu trabalho ajudar pessoas que estão passando por situações de violência. Ninguém merece viver com medo. Seus pais devem estar muito orgulhosos de você, Mariana disse com sinceridade. Minha mãe estaria, Lucas respondeu com um sorriso triste. Ela sempre dizia que eu deveria usar meus dons para fazer diferença no mundo. Espero estar fazendo isso. Está sim, Antônio disse, entrando na sala com um café fresco para os dois. Você não faz ideia do quanto está. No dia seguinte, Lucas, Mariana e Rita foram juntos até uma delegacia em outra cidade, longe da influência de Fernando. Lá, Mariana prestou um depoimento completo que foi registrado oficialmente. Rita apresentou seu relatório profissional como assistente social. Lucas entrou com um pedido oficial de medida protetiva de urgência, solicitando que Fernando fosse proibido de se aproximar de Mariana ou de Antônio e que fosse investigado pela invasão de propriedade. A delegada que os atendeu era uma mulher séria e profissional que ouviu tudo com atenção. Vou encaminhar isso imediatamente para a juíza responsável por casos de violência doméstica. Com a documentação que vocês trouxeram, acredito que a medida protetiva será deferida ainda hoje. E quanto à invasão de propriedade? Lucas perguntou. Vou abrir um inquérito policial. Vamos investigar esse Fernando e se ele realmente tem usado influência indevida na delegacia da cidade de vocês, isso também será investigado. Nenhum agressor deveria ter proteção policial. Quando saíram da delegacia, Mariana se sentia um pouco mais leve. As coisas finalmente estavam sendo feitas da forma correta. Lucas tinha sido incrivelmente eficiente e profissional. Ele transformou todo o sofrimento dela em documentos legais, que não podiam ser ignorados ou descartados por amizades convenientes. Obrigada, Lucas. De verdade. Obrigada por acreditar em mim, ela disse com os olhos marejados. Sempre vou acreditar em vítimas de violência, Lucas respondeu. E vamos ver esse caso até o fim. Fernando vai pagar pelo que fez. Eles voltaram para a fazenda e pela primeira vez, desde que Fernando havia descoberto onde Mariana estava, ela conseguiu respirar um pouco mais aliviada. Mas o que nenhum deles sabia ainda era que Fernando não ia aceitar perder o controle da situação pacificamente. Ele estava tramando algo muito mais perigoso. Enquanto todos celebravam o primeiro passo legal bem-sucedido, uma revelação inesperada estava prestes a mudar completamente o rumo de toda essa história, de uma forma que ninguém poderia prever. A medida protetiva de urgência foi deferida pela juíza no mesmo dia, como a delegada havia previsto. Fernando foi notificado oficialmente de que estava proibido de se aproximar de Mariana ou de Antônio, a menos de 500 metros, sob pena de prisão. Além disso, foi instaurado um inquérito policial para investigar a invasão de propriedade e o possível uso de influência indevida na delegacia local. As coisas finalmente pareciam estar tomando o rumo certo. Lucas ficou na fazenda durante toda aquela semana, trabalhando remotamente e acompanhando de perto o desenrolar do caso. Ele havia se tornado muito próximo de Mariana durante esse período. Conversavam longamente sobre diversos assuntos, e ele percebia como ela era inteligente e forte, apesar de tudo que havia passado. Também notou como o pai olhava para ela. Havia carinho e preocupação ali, mas também algo mais profundo. Antônio estava apaixonado. Uma noite, depois que Mariana foi dormir, pai e filho conversaram na varanda. Pai, posso te fazer uma pergunta pessoal? Lucas começou. Claro, filho. O que quiser. Você está apaixonado por ela, não está? Antônio demorou alguns segundos para responder. Ficou olhando para as estrelas, como se buscasse as palavras certas. Estou sim. Sei que parece estranho depois de tão pouco tempo e considerando tudo que ela passou. Mas não consigo evitar o que sinto. Não tem nada de estranho nisso, Lucas disse com sinceridade. Você ficou sozinho por 5 anos. Fechou seu coração
porque achava que nunca mais conseguiria amar depois da mãe. Ver você se permitir sentir de novo é bom. Minha mãe ia querer que você fosse feliz. Eu sei. Mas não sei se Mariana consegue corresponder a esses sentimentos depois de tudo que passou com aquele homem. Talvez ela só veja em mim um salvador, não um companheiro. Lucas colocou a mão no ombro do pai. Dá tempo ao tempo. Primeiro vamos resolver essa situação com o Fernando. Depois vocês podem ver o que acontece naturalmente entre vocês. Sem pressão, sem expectativas. Apenas deixa acontecer. O conselho do filho era sábio e Antônio agradeceu por ter alguém tão maduro e compreensivo ao seu lado. Obrigado por estar aqui, Lucas. Não sei o que faria sem você. Sempre estarei aqui quando precisar, pai. Sempre. No dia seguinte, Lucas recebeu uma ligação da delegacia. Fernando havia descumprido a medida protetiva. Havia sido visto rondando a fazenda durante a noite anterior. Um vizinho que conhecia a situação havia visto e reportado. A polícia foi até a casa de Fernando para prendê-lo em flagrante de descumprimento de ordem judicial, mas ele não estava lá. Havia fugido. Lucas sentiu um aperto no peito. Um homem violento e obsessivo foragido da justiça era extremamente perigoso. Ele chamou Antônio e Mariana para conversar. Tenho notícias ruins. Fernando descumpriu a medida protetiva e agora está foragido. A polícia está procurando ele, mas enquanto não o encontram, precisamos redobrar os cuidados. Mariana empalideceu. Ele vai vir aqui. Eu sei que vai. Ele não aceita perder. Não se ele me ver primeiro, Antônio disse com determinação. Pai, não seja impulsivo, Lucas alertou. Se você fizer algo contra ele, você é quem vai ter problemas legais. Deixa a polícia fazer o trabalho dela. Mas a polícia não vai estar aqui 24 horas por dia, Antônio argumentou. E eu não vou ficar de braços cruzados esperando aquele homem fazer mal a Mariana. Lucas entendeu a frustração do pai, mas também sabia que precisavam agir dentro da lei. Ele ligou para Rita e pediu para ela vir até a fazenda também. Com mais pessoas presentes, Fernando pensaria 2 vezes antes de tentar algo. Rita chegou no final da tarde, trazendo Clara, a noiva de Lucas. Clara era enfermeira e tinha folga naquela semana, então ofereceu ajuda também. A casa, que antes era silenciosa e solitária, agora estava cheia de pessoas unidas por um propósito comum: proteger Mariana. Durante os 2 dias seguintes, Fernando não deu sinal de vida. A polícia continuava procurando, mas ele parecia ter desaparecido. Mariana vivia em estado de tensão constante. Ela sabia que ele estava planejando algo. Fernando nunca fugia realmente. Ele só esperava o momento certo para atacar. Lucas mantinha contato constante com a delegacia, cobrando atualizações e pressionando para que a busca fosse intensificada. Foi Rita quem teve uma ideia importante. Lucas, e se a gente tentasse descobrir mais sobre o passado do Fernando? Talvez ele tenha outros registros de violência que possam fortalecer nosso caso. Lucas achou a sugestão excelente. Ele começou a investigar e descobriu algo surpreendente. Fernando tinha passagem pela polícia em outra cidade por agressão a uma ex-namorada, mas o caso havia sido arquivado misteriosamente. Ele conseguiu cópias dos autos e viu que o padrão era exatamente o mesmo: controle, isolamento, violência física e psicológica. Isso muda tudo, Lucas disse animado. Podemos usar isso para mostrar que ele é um agressor reincidente. Fortalece muito nosso caso. Eles prepararam um dossiê completo com todas as informações e entregaram tanto à polícia quanto ao Ministério Público. A promotora responsável pelo caso ficou impressionada com a quantidade de provas. Com isso aqui, posso pedir a prisão preventiva dele por risco à integridade da vítima. Quando encontrarmos Fernando, ele vai direto para a cadeia.
Na terceira noite, desde que Fernando havia desaparecido, Mariana estava ajudando Clara a preparar o jantar, quando ouviram barulho de vidro quebrando. Alguém havia jogado uma pedra na janela da sala. Amarrado na pedra havia um bilhete. Lucas pegou e leu em voz alta. Você acha que essa gente toda vai te proteger? Eu vou pegar você quando menos esperar. Você é minha. Fernando. A ameaça era clara. Ele estava ali por perto, observando. Lucas ligou imediatamente para a polícia e em 15 minutos havia viaturas cercando a propriedade. Os policiais fizeram uma busca na área, mas não encontraram ninguém. Fernando havia fugido de novo. É como se ele soubesse exatamente quando a polícia ia chegar. Um dos policiais comentou frustrado. Ele deve estar observando de longe, com binóculos ou algo assim. Lucas teve uma ideia. Vamos instalar câmeras de segurança ao redor da propriedade. Se ele aparecer de novo, vamos ter prova em vídeo. No dia seguinte, ele comprou e instalou 4 câmeras estrategicamente posicionadas. Também instalou sensores de movimento que acendiam luzes fortes automaticamente se alguém se aproximasse da casa durante a noite. A fazenda começou a parecer uma fortaleza, mas Fernando era persistente. Ele começou a enviar mensagens anônimas para o celular de Mariana, sempre ameaçadoras. Você não vai escapar de mim. Vou matar todo mundo que está te protegendo. Você vai ser minha de novo, nem que eu tenha que te sequestrar. Lucas orientou Mariana a não responder nenhuma mensagem e a guardar todas como prova. Cada mensagem era encaminhada para a polícia. Foi durante esse período tenso que algo inesperado aconteceu. Antônio e Mariana estavam sozinhos na cozinha, lavando a louça do jantar, quando ele segurou a mão dela. Mariana, independente do que aconteça com essa situação toda, eu quero que saiba de uma coisa. Você mudou minha vida. Trouxe cor de volta para dias que eram só cinza, e eu vou proteger você de tudo e de todos, sempre. Mariana olhou nos olhos dele e viu ali algo que Fernando nunca teve: bondade real. Ela se aproximou e, pela primeira vez desde que o conhecera, beijou Antônio. Foi um beijo suave, cheio de promessas silenciosas e esperanças de um futuro melhor. Quando se separaram, ambos estavam com lágrimas nos olhos. Eu também te amo, ela sussurrou. Tenho medo do que sinto, mas não consigo negar mais. Lucas viu a cena de longe e sorriu. Aquele era o pai que ele se lembrava de antes da morte da mãe. Um homem capaz de amar profundamente. E o que ele descobriu em seguida garantiria que esse amor tivesse a chance de florescer em paz, longe das ameaças de Fernando. A virada no caso aconteceu de uma forma que ninguém esperava. Lucas estava revisando novamente todos os documentos quando percebeu algo estranho nas mensagens ameaçadoras que Fernando enviava. Elas continham detalhes específicos sobre a rotina da fazenda que só alguém que estivesse observando de muito perto saberia. Mas as câmeras não haviam captado ninguém nos últimos dias. Como ele estava conseguindo essas informações? Lucas teve um estalo. E se Fernando tivesse colocado algum dispositivo de escuta na propriedade quando invadiu a casa? Ele chamou um técnico especializado em varredura eletrônica e, para surpresa de todos, encontraram 3 microfones escondidos. Um na sala, um na cozinha e um no quarto de hóspedes onde Mariana dormia. Fernando estava ouvindo tudo o tempo todo, mas ao invés de remover os dispositivos imediatamente, Lucas teve uma ideia melhor. Vamos usar isso contra ele. Vamos fazer Fernando acreditar que Mariana vai estar sozinha em casa amanhã à noite. Quando ele aparecer para pegá-la, a polícia vai estar esperando escondida. É uma armadilha. Antônio não gostou da ideia de usar Mariana como isca, mas Lucas garantiu que ela estaria completamente protegida. Haveria policiais dentro da casa, disfarçados, e viaturas escondidas nos arredores. Fernando seria pego em flagrante. Mariana concordou com o plano, apesar do medo. Era a única forma de acabar com aquilo de uma vez por todas.
No dia seguinte, eles encenaram conversas próximas aos microfones. Antônio dizia que precisava ir à capital resolver questões bancárias e ficaria fora a noite toda. Lucas dizia que voltaria para a cidade também porque tinha uma audiência importante. Rita e Clara também mencionavam que precisavam voltar para casa. Tudo foi planejado para que Fernando acreditasse que Mariana ficaria sozinha e vulnerável. À noite, todos fingiram ir embora com suas malas e veículos. Mas, na verdade, apenas se afastaram e voltaram discretamente a pé pela parte de trás da propriedade. 5 policiais à paisana já estavam posicionados dentro da casa e nos arredores. Mariana estava no quarto, vestindo um colete à prova de balas por baixo da roupa, com um policial ao lado. Todos esperavam em silêncio, tensos. Passou 1 hora, depois 2. Nada aconteceu. Alguns policiais já começavam a achar que Fernando não cairia na armadilha quando ouviram o barulho de um carro se aproximando com os faróis apagados. Era ele. Fernando estacionou longe da casa e caminhou silenciosamente até a propriedade. Ele pulou a cerca e avançou em direção à porta dos fundos, que estava estrategicamente destrancada como parte da armadilha. Quando Fernando abriu a porta e entrou na cozinha, as luzes se acenderam de repente e ele se viu cercado por policiais armados. "Polícia! Não se mexa! Mãos na cabeça!" Fernando ficou paralisado por 1 segundo. Depois tentou correr de volta para a porta. Mas outros 2 policiais já estavam bloqueando a saída. Ele foi jogado no chão, algemado e preso. "Fernando Silva, você está preso por descumprimento de medida protetiva, invasão de domicílio, ameaça e instalação ilegal de dispositivos de escuta." Mariana saiu do quarto tremendo. Ela viu Fernando algemado no chão e, pela primeira vez, sentiu que estava realmente segura. Antônio a abraçou forte. "Acabou. Ele não vai mais te machucar, nunca mais." Fernando foi levado para a delegacia e, dessa vez, não havia amigos que pudessem ajudá-lo. Com todas as provas acumuladas, a promotora pediu a prisão preventiva dele, que foi deferida pelo juiz. Fernando ficaria preso até o julgamento. Nos dias seguintes, mais informações sobre Fernando vieram à tona. Além da ex-namorada agredida que Lucas havia descoberto, outras 2 mulheres apareceram para denunciar que também haviam sido vítimas dele no passado. O promotor estava montando um caso sólido que provavelmente resultaria em vários anos de prisão para Fernando. A advogada dele tentou negociar um acordo, mas Mariana recusou. "Quero que ele pague por tudo que fez, não só a mim, mas a todas as mulheres que ele machucou." Com Fernando preso e o processo criminal em andamento, finalmente chegou a paz na fazenda. Lucas teve que voltar para a capital e seu trabalho, mas prometeu visitar sempre que pudesse. Clara também voltou, mas antes de ir, ela disse algo que surpreendeu todos. "Lucas e eu estávamos conversando. A gente quer se mudar para perto daqui. Queremos formar família em um lugar mais tranquilo. E queremos estar perto de vocês." Antônio ficou emocionado com a notícia. Ter o filho por perto de novo seria um sonho realizado. Nas semanas que se seguiram, a vida na fazenda voltou ao normal. Mariana e Antônio finalmente puderam explorar seus sentimentos sem medo ou pressão externa. Eles descobriram que o amor entre eles era real, construído sobre respeito mútuo, companheirismo e compreensão profunda. 3 meses depois, Antônio pediu Mariana em casamento. Não foi nada elaborado ou pomposo. Apenas os 2 sentados na varanda ao pôr do sol, no mesmo lugar onde haviam conversado tantas vezes. "Mariana, eu sei que você passou por coisas terríveis. Sei que vai levar tempo para curar completamente. Mas eu quero estar ao seu lado durante toda essa jornada. Quero construir uma vida com você. Você aceita se casar comigo?" Mariana estava chorando quando respondeu: "Aceito. Aceito porque você me mostrou que o amor de verdade existe. Que existem homens bons nesse mundo. Você me salvou
não só naquela noite na estrada, mas todos os dias desde então. O casamento foi simples, realizado na própria fazenda com a presença de Lucas, Clara, Rita e alguns vizinhos próximos. Mariana usou um vestido branco simples que ela mesma costurou. Antônio usava seu melhor terno. Quando o juiz de paz os declarou marido e mulher, todos aplaudiram emocionados. Um ano depois, Lucas e Clara de fato se mudaram para uma casa pequena perto da fazenda. Clara conseguiu emprego no hospital da cidade e Lucas abriu um pequeno escritório de advocacia focado em ajudar vítimas de violência doméstica e causas sociais. Ele e o pai se tornaram ainda mais próximos, trabalhando juntos na fazenda nos finais de semana. Mariana floresceu naquela nova vida. Ela expandiu a horta e começou a vender produtos orgânicos na feira da cidade. Descobriu que tinha talento para negócios e em pouco tempo sua pequena produção cresceu significativamente. Antônio estava orgulhoso de vê-la tão confiante e realizada. A mulher frágil e assustada que ele havia encontrado tremendo de frio naquela noite havia se transformado em uma mulher forte, independente e feliz. Fernando foi julgado e condenado a 8 anos de prisão por múltiplas acusações de agressão, ameaça e violação de medida protetiva. As outras vítimas dele também conseguiram justiça. Quando Mariana soube da sentença, sentiu um peso enorme sair de seus ombros. Não era vingança que ela sentia, mas sim alívio de saber que ele não poderia machucar mais ninguém por um bom tempo. 2 anos depois do casamento, Mariana descobriu que estava grávida. Antônio ficou radiante com a notícia. Ia ser pai novamente aos 54 anos. Lucas ficou animado em saber que teria um irmãozinho ou irmãzinha. Quando a menina nasceu, eles a chamaram de Esperança. Era o nome perfeito para a criança, que representava o recomeço de todos eles. A fazenda, que antes era um lugar de solidão e silêncio, se transformou em um lar cheio de vida, risos e amor. Mariana frequentemente pensava naquela noite fria, quando fugiu de Fernando sem saber para onde ir. Se alguém tivesse dito a ela naquela noite que ela encontraria um homem bom, construiria uma família amorosa e seria completamente feliz, ela não teria acreditado. Mas ali estava ela, vivendo exatamente essa realidade. Antônio também refletia sobre como a vida pode mudar de formas inesperadas. Ele havia passado 5 anos achando que seu coração estava morto, que nunca mais amaria ninguém depois de Teresa. Mas Mariana provou que o coração humano tem uma capacidade infinita de se recuperar e amar de novo. Não era que ele havia esquecido Teresa. Ela sempre teria um lugar especial em seu coração. Mas havia espaço para um novo amor também. Uma tarde, enquanto observava Mariana brincar com a pequena Esperança no jardim, Antônio lembrou-se das palavras que havia dito naquela primeira noite. Preciso de amor e você de abrigo. Na época, ele pensava estar apenas oferecendo ajuda temporária. Não imaginava que aquela frase mudaria o destino de ambos para sempre. No final, os dois encontraram exatamente o que precisavam um no outro. Ele encontrou amor novamente. Ela encontrou abrigo não só físico, mas emocional. Um lugar onde podia ser ela mesma sem medo. E assim, chegamos ao fim de mais uma história que nos faz acreditar que sempre existe esperança, mesmo nos momentos mais escuros. Se você ainda não se inscreveu no canal, esse é o momento perfeito para fazer parte dessa família que cresce a cada dia. E me conta aqui nos comentários, o que mais te marcou nessa história? Qual foi a maior lição que ela trouxe para você? Adoro ler cada comentário e saber como essas histórias tocam vocês. Muito obrigado por estar aqui e ser parte dessa comunidade especial. Você faz toda a diferença. Até nosso próximo encontro.